E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Isaías 65, 24. E Salmos 139, do 1 ao 2 também diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu ontem. E sempre acontece. Acredito que não só na minha vida, mas na vida de todo cristão, principalmente, né? De quem tem relacionamentos com Deus. Eu tava com muita vontade de comer estrogonofe de frango. E aí, eu e o Bruno, a gente tava combinando, vendo, né, conversando o que a gente ia fazer na hora do almoço. Se a gente ia fazer estrogonofe, se ia fazer outra coisa, porque ia ter que sair pra comprar, tal, as coisas. E nisso, eu peguei e falei assim pra ele, né, brincando. A gente vai almoçar na sua mãe e fala pra ela fazer estrogonofe de frango. Mas é óbvio que eu falei isso de brincadeira, eu jamais ia fazer isso, né? E enquanto eu fui no meu quarto me trocar, a minha sogra ligou e aí ela perguntou se a gente ia almoçar lá. O Bruno perguntou o que ela tava pensando em fazer. E ela falou que tava pensando em fazer estrogonofe. E a minha sogra, eu acho que ela nunca tinha feito estrogonofe. Pelo menos desde quando eu tô no relacionamento com o Bruno, né? Desde a época que a gente namorava, ela nunca, não me lembro de ela ter feito estrogonofe. Não é algo que ela faz com frequência. Um prato, né, que ela faz com frequência. E quando ela falou isso, a gente deu risada, porque foi muito engraçado. E direto acontece de eu estar com vontade de comer alguma coisa e ela falar que fez, ou ela falar que quer fazer e tal. Bolo de laranja eu gosto muito. Aí já várias vezes aconteceu de eu estar morrendo de vontade de comer bolo de laranja. E às vezes eu nem pensei, sabe? Aliás, eu nem falei nada. Eu só senti a vontade. E aí eu chego lá e tem exatamente aquilo que eu queria comer, que eu tava morrendo de vontade. E com a minha mãe também, quando eu morava com a minha mãe, com os meus pais, acontecia direto a mesma coisa. Às vezes eu tava com vontade de comer determinada mistura, determinada coisa, e na hora que eu ia almoçar, tinha exatamente aquilo, sem eu ter comentado nada com a minha mãe. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para esses dois versículos. Principalmente esse de Isaías, que fala que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Antes que clamem, eu responderei. Essas situações que eu compartilhei com vocês são situações bobas, mas que ilustram muito bem o que esse versículo diz. Muitas coisas, Deus ele nos responde antes mesmo de a gente pensar, porque Ele nos conhece, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe de tudo que a gente precisa, de tudo que a gente necessita, e às vezes Ele gosta de mimar a gente. Eu sei que vai ter muita gente que vai criticar, que vai achar ruim isso que eu tô falando, de que Deus vai ficar mimando seus filhos, sim, se for pra algo assim que quando você ama uma pessoa, você quer agradar aquela pessoa, não porque você quer algo em troca, e sim porque você quer ver um sorriso no rosto dela, você quer fazer ela feliz. É algo que pra você não custa nada você fazer. Se você tem filho, marido, namorado, esposa, enfim, você às vezes não tem esse impulso de querer fazer algo que ele ou ela gosta pra agradar, pra fazer, pra ver um sorriso no rosto deles. É mais ou menos assim também com Deus. A gente tem às vezes uma mania de achar que Deus é um Deus carrasco, que ele só ordena, só manda, só exige da gente, mas ele não dá nada em troca. E ele não precisa dar nada pra gente em troca da nossa obediência. Mas às vezes ele nos dá pela graça, porque ele quer ver a gente feliz, ele quer ver a gente sorrir. E isso acontece não só em coisas grandes, mas em coisas simples, como algo que você está com vontade de comer e de repente Deus realiza. Você não tem dinheiro, você não tem condições, você não tem tempo de fazer, mas aí Deus envia provisão. Que hoje você possa abrir os seus olhos e ter o entendimento de quem Deus realmente é. Ele é um pai amoroso, ele é um pai que ele disciplina, ele corrige, mas ele é um pai que quando ele quer, ele nos presenteia com bênçãos diárias, com pequenas coisas que às vezes também ele faz só pra ver se a gente vai ser grato por aquilo. No momento que a minha sogra ligou e falou que queria fazer estrogonofe, eu podia simplesmente
ficar feliz, mas eu louvei a Deus por isso, porque eu tava com muita vontade de comer, fazia dias, e a gente não tinha feito compra ainda, a compra ia chegar só hoje, né? Então a gente não ia dar pra fazer, porque a gente não ia lá no mercado comprar só isso, sendo que a gente já, as coisas que precisava, sendo que a gente já tinha comprado na compra, né? E Deus, ele simplesmente foi lá e fez, realizou um desejo mínimo que eu tava de comer aquilo, ele mandou a provisão dessa forma. E é assim que Deus age. Não duvide de que Deus conhece tudo que tá aí dentro do seu coração, até mesmo coisas que você nem sequer falou, colocou em oração, que você não falou com ninguém. Deus, ele sabe, coisas que nem chegaram ainda no seu pensamento. Deus, ele sabe, porque ele é um Deus grandioso, um Deus onipresente, onisciente, onipotente, que cuida de nós.